Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos trabalhar aqui então Excel, curso rápido de Excel. Então vamos trabalhar aqui então, vou abrir aqui o meu Excel. Essa aqui é a aula de número 3, beleza? A gente vai estar trabalhando aqui com formatação, tá? O que que é formatação? Pessoal, formatação é mudar o formato, ou seja, você vai estar digitando algo no Excel e mudar o jeito, a forma, mudar o formato. Isso aí é o que nós vamos estar fazendo. Isso aí é para quê? Para deixar com a aparência melhor. Ou em alguns casos, deixar com a aparência e com essa aparência mais fácil das pessoas entenderem aquilo que você fez. Então eu vou digitar aqui Excel na minha pesquisa. Vamos lá, ele vai estar abrindo aqui Excel 2019. Vou clicar aqui para começar um trabalho do zero. Beleza. Eu vou clicar aqui no primeiro quadrinho. Eu vou estar digitando aqui para o nosso trabalho de hoje uma lista de itens a pagar, tá? Vou estar digitando agora. Vou clicar fora aqui e vou aumentar um pouquinho aqui essa coluna D. Eu vou clicar e segurar aqui. Vou clicar fora. Belezinha. Aqui, pessoal, a gente pode estar colocando um título no início do trabalho ou no final do trabalho. Aqui, como eu já digitei, então eu vou estar colocando um título no final do trabalho. É até mais fácil também, se vocês deixarem, o título para poder ser colocado no final do trabalho, tá? Observem bem então, aqui eu coloquei código, eu vou aumentar aqui um pouquinho o campo da descrição entre o B e o C. Você vai clicar aqui e segurar e está arrastando aí, né, conforme a sua necessidade. Então vamos lá, eu vou clicar aqui e pessoal, aqui eu vou estar apenas cadastrando 3 produtos. Claro, se você precisa de mais itens cadastrados, né, então você pode estar sequenciando aí. Para o nosso exemplo aqui, eu vou estar usando apenas 3 itens. Então eu vou estar digitando agora. Vamos lá então. Pessoal, olha só, então eu fiz aqui a minha digitação. E aqui, pessoal, esses valores que eu inseri aqui são apenas dados fictícios, né? Informações que eu criei aqui para o uso do trabalho, o uso do curso, tá? Então vamos sequenciar então. Observe, aqui eu vou começar colocando um título aqui em cima aqui, ó. Eu vou inserir uma nova linha acima dessa aqui, ó. Então, como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui no número 1 com o botão direito e vou escolher a opção inserir. Aqui eu vou estar escrevendo o título da tabela, que no meu caso aqui é contas a pagar. Vou clicar fora. Olha só, eu quero que esse quadrinho de cima aqui ó, seja um só. Por exemplo, faz de conta que eu quero que esse conjunto de quadros aqui sejam um apenas. Seja um buraco aqui no meio. Então eu vou clicar nessa opção aqui, ó, mesclar e centralizar. Se eu clicar, ele vai sumir com todas as linhas e vai fazer um buraco aqui. Ó. Essa função mesclar e centralizar, ela vai, ela vai fazer exatamente isso aqui, a qual vocês acabaram de ver. Ou seja, ele vai eliminar as linhas que está na seleção. Aqui no caso, vou clicar fora. Aqui eu vou selecionar esse espaço aqui, esse intervalo, e vou clicar nessa opção aqui. Cliquei.
Observe, então, logo ele tirou todas as linhas e uniu, né, todos os quadros. Se eu quiser tirar esse efeito, essa ação, como é que eu faço? Eu vou tirar desse aqui, ó. Clicou e você vai na mesma função, ele vai desfazer a ação a qual você clicou. Então, se eu quiser mesclar isso aqui, ó, mesma coisa. Vou clicar lá de novo para desfazer. Certinho? Então, essa função de mesclar, tá? Repitam ela aí, exercitem isso, tá? Para que seja de bom proveito, de boa valia para o trabalho, para o curso de vocês aí, tá? Então, é necessário praticar bastante. Então, beleza, eu quero colocar... Pessoal, vamos fazer o seguinte, quer ver? Se porventura, se eu quiser imprimir esse trabalho aqui agora, ele vai ficar um trabalho meio feio. Vamos ver. Aqui eu vou lá em arquivo e vou na opção imprimir. Ele vai me dar o visual, olha só. Ele vai me dar o visual do meu trabalho. Eu vou voltar aqui. Voltando aqui, eu estou observando aqui que ele até colocou uma linha aqui, ó. Aqui é o limite da impressão. Assim que a gente vai lá em visualizar a impressão, aqui está te dando um limite da impressão. Só que eu não vou trabalhar isso aqui agora, porque lá na aula 11 ou 12, uma dessas duas aulas aí, eu vou estar falando em detalhes a questão da visualização da impressão. Aqui eu vou apenas reduzir algumas partes aqui. Ó, aqui até já resolveu aqui já. Eu vou aqui, arquivo, visualizar, aliás, imprimir. Aqui até está aparecendo agora a data de vencimento, só que está muito bagunçado, tá vendo? Se eu colocasse alguns quadrinhos aqui, ficaria mais bonitinho. Vou voltar. Aqui eu vou selecionar tudo. Tá vendo só? Vou clicar fora, você pode começar de baixo para cima, de cima para baixo, tanto faz. O que mostra que está selecionado é esse quadrinho verde aqui, ó. Tem um quadrinho verde aqui. Então, é ele que mostra que está selecionado, tá? Aqui agora, para poder colocar quadrinhos, linhas no caso, né? Eu vou nessa setinha aqui, ó. E vou clicar na opção todas as bordas. Cliquei, vou clicar fora aqui. Agora eu vou lá novamente, arquivo, imprimir. Olha só, se eu imprimir agora, o meu trabalho vai ficar desse jeito aqui. Muito mais elegante, né? Muito mais bonito. Agora, eu vou, além das linhas, eu quero colocar uma cor aqui, ó, um cinza. Vou voltar. Vou clicar aqui. Agora, esse aqui agora, ele é um quadro apenas. Vou clicar aqui na setinha aqui e vou escolher. Eu poderia escolher qualquer cor que eu quiser. Eu não vou colocar cinza não, eu vou colocar um cinza vermelho. Esse aqui laranja, né? Clicou. Vou clicar fora. Beleza. Ficou até meio ruim de enxergar, tá? A questão aí por causa da cor que eu coloquei. Só que aí, uma outra coisa bacana que a gente pode estar sempre fazendo também é mudar a cor da letra. Pessoal, pratiquem e exercitem bastante aí essa questão de mudar a cor do quadrinho, que é nessa função aqui, e também mudar a cor da letra, que é logo à frente aqui, ó. Tá? Se eu mudar a cor da letra aqui agora, vai dar errado. Por quê? Ele está marcado aqui, ó. Eu vou marcar aqui esse quadro, esse retângulo grandão aqui. Agora, se eu mudar aqui, vai dar certo, porque está marcado aqui. Se eu tivesse clicado aqui, ia dar errado. Agora, marcado aqui, então ele sabe agora que vai mudar é aqui. Então, aqui na setinha, eu vou colocar amarelo. Clicou? Vou clicar fora. Por que amarelo? Na verdade, porque eu quis. A cor, cada pessoa que está usando o Excel vai decidir a cor que melhor fica. Tá? Se você quer colocar um cinza com branco, cinza com rosa aí, beleza. Se for para ficar mais fácil de entender o relatório que é de contas a pagar, se você quiser colocar vermelho, fica à vontade. Tá? Aqui agora eu só vou aumentar o tamanho da letra. Aqui, vou clicar. Aqui a gente muda o tamanho da letra. Clicou? Clica fora. Beleza. Então, olha só que bacana. Agora, vou clicar fora aqui. Arquivo, imprimir. Agora, o nosso relatório está muito mais bem visível. Está até mais fácil de entender com o título e com cada informação separada entre coluna a coluna e linha a linha. Vou voltar aqui.
clicar fora aqui. Olha só como é que está muito bem organizado o nosso trabalho. Belezinha? Olha só, a questão aqui então, o... Pessoal, essa função aqui, ó, como é um curso rápido de Excel e conforme foi mencionado no início do trabalho aí, é aquilo que resolve o seu problema dia após dia. Então, eu não vou aqui, por exemplo, né, estar passando aqui todas as funções do Excel, tá? Porque todas as funções do Excel, a gente não vai usar isso dia após dia. Eu vou estar passando aqui o suficiente para que você execute um trabalho bem feito no seu escritório, na sua loja, na sua empresa, tá? Onde você trabalha. Então, vai ser trabalhos essenciais suficiente para você fazer as suas planilhas de forma que fique bem bacana, tá? Então, é um trabalho rápido e direto e com aquilo que precisa, tá? Para um escritório. Vamos lá, então, observe. Agora, o que a gente vai estar fazendo aqui? Apesar que já ficou bonitinho, né? Todo o nosso trabalho aqui. Estamos aqui praticamente quase acabando essa aula aqui. Temos aqui a questão agora, por exemplo, eu quero que essa descrição aqui, ó, fique no meio. Tá vendo aqui que o contas a pagar, ele tá no meio aqui, ó. Então eu quero que isso aqui, apesar que não influencia, pessoal, se você fizer um relatório do jeito que está aqui, já está bonito, já está bacana. Mas suponhamos que alguém te peça isso aqui. Por exemplo, aqui eu quero que essa escrita aqui, ó, ela fique no meio. Olha só, a função é essa aqui, ó. Clicou, viu só que ele veio para o meio? Aqui também, se eu quiser fazer, aqui também, estou selecionando aonde eu quero que seja modificado. Aqui também, clica fora. Aqui eu percebo que ele está mais para baixo do que para cima. Então, vou clicar aqui e vou escolher essa opção aqui. Ó, ele subiu um pouquinho para cima para ficar mais alinhado. Pessoal, isso aqui é opcional, tá? Você pode colocar ou não essa função, esse método, essa formatação aí, tá? Olha só, algo muito bacana aqui. Porventura, se eu suponhamos que essas aqui são as contas que eu tenho para poder pagar nesse mês de novembro. Vou clicar aqui embaixo aqui. Se eu quisesse começar uma nova tabela aqui embaixo, então vou, por exemplo aqui, eu vou escrever aqui agora contas a receber. Vou estar digitando. Olha só, aqui eu cometi um pequeno equívoco. Aqui no caso deveria ser a palavra código, então eu vou dar 2 cliques e vou estar editando isso aqui. Colocar aqui a palavra código. Aqui é a palavra, não, aqui é valor mesmo, aqui também isso aqui está certo. Então o código aqui vai ser 1, aqui o código vai ser 2, aqui cliente 2. Ele até acha que eu estou querendo digitar a mesma coisa, eu vou dar um clique aqui e vou digitar 2 aqui. Os valores, eu vou estar digitando, só um instante. Olha só agora, vou clicar fora. Aqui a gente pode estar fazendo a mesma formatação que fizemos acima. Aqui eu vou selecionar todo o espaço de cima, vou clicar nessa opção aqui para mesclar. Vou clicar. Aqui eu vou pintar de... Esse aqui é apagar, faz de conta que é um vermelho. Aqui eu vou colocar verde, tá? Então eu venho aqui na setinha do balde e vou colocar verde. E vou pintar a cor da letra. Eu podia até deixar a mesma cor, mas eu vou estar mudando aqui. Eu vou colocar azul, esse azul aqui, ó. Azul marinho. Tamanho, eu vou colocar... Isso aqui é opcional, tá? Então você pode estar colocando em a cor que mais ficaria bacana para você. Ficou até maior do que esse aqui. Eu vou colocar esse aqui 26 também. Olha só. Clico fora. Então, olha só. Então ficou muito bacana. Eu vou selecionar, olha só, todo o espaço aqui e vou colocar essa gradezinha aqui, ó, todas as bordas, que é o mesmo do de cima lá. Se eu for lá em arquivo, imprimir, pessoal, às vezes eu estou confundindo, estou falando visualizar a impressão, porque no Excel mais antigo, a gente tem a opção também de visualizar a impressão. Mas se clicar em imprimir aqui, você vai ter o visual
da sua tabela nesse espaço aqui. Olha só que bacana. Então deixou aí a tabela muito mais bonita, né? Voltar. Tem até algumas opções aqui. Por exemplo, aqui, ó, formatar a tabela como, que tem algumas opções prontas, mas eu prefiro formatar do meu jeito, que aí eu coloco do jeito que eu quero, tá? A gente não vai usar isso aqui porque a gente, se a gente escolher com as cores bacanas aqui, vai ficar mais interessante. Vou clicar fora. Certo, o que nós vamos fazer agora? Ainda, a gente vai estar fazendo o seguinte, vamos usar uma função que se chama quebrar texto. E também vamos estar usando uma função que se chama virar o texto de lado, tá? Só que antes disso, eu vou dar apenas, vou clicar fora, aqui assim, eu vou aqui centralizar, eu vou selecionar tudo de uma vez aqui, ó, e vou mandar centralizar aqui, ó. Clico fora. Eu vou estar aqui arrumando esses valores aqui, ó. Eu vou selecionar eles e vou clicar aqui, ó. Vou selecionar esse aqui e vou clicar aqui. Clico fora. Belezinha. Pessoal, aqui uma pequena coisa, esse tipo atrás, alguns alunos meus me questionaram aqui sobre o seguinte, por exemplo, quando a gente coloca o valor R$ 4,63, por exemplo, Enter. Se você colocar 4,00, ele some com zeros. Se você colocar 4,50, ele some com o último zero também. Mas assim que você faz a formatação correta, por exemplo, seleciona os três aqui e clica aqui, ó, ele coloca o outro zero que ele sumiu para você ir, beleza? Vou voltar aqui uma vez. Então você pode fazer toda a sua digitação desse jeito aqui, claro, desde que você não coloque ponto, por exemplo, 4,50, Enter. Então aqui ele vai te dar até problema depois para somar isso aqui. Ele acha que é texto, tá? Então você nunca vai digitar isso não. Quando for 1.000, por exemplo, você pode até colocar ponto. Mesmo assim, eu te aconselho a fazer o seguinte, ó, R$ 1.000, né, vírgula 30 centavos. Então, tenta evitar de colocar o ponto aqui, tá? A vírgula você vai usar para separar as pratinhas. Enter. Se eu selecionar tudo isso aqui agora e clicar aqui, todos, menos esse aqui, ó, que esse aqui eu coloquei ponto, né? Então, vacalhei o esquema. E esse aqui, ele colocou o pontinho automaticamente, tá? Pratiquem e exercitem isso aqui, não pode vacilar nisso aqui, não. Tá? Então, você não vai usar ponto, você vai usar apenas vírgula para separar as pratinhas aí, para separar os centavos, ok? Já está selecionado aqui, vou apertar Delete no meu teclado. Agora, vamos fazer o seguinte, olha só que bacaninha, quer ver? Eu vou colocar uma coluna a mais aqui, ó. Como é que eu faço isso? Botão direito em cima da letra A. Vou clicar. Eu vou selecionar todo esse espaço aqui, ó, e vou mesclar. Vou clicar fora. Para ajustar a tela da impressão, ele até passou aqui, ó, eu vou reduzir o tamanho dos meus campos. Ó, ajustou aqui. Aqui eu vou escrever controle do mês de novembro. Vou clicar fora. Vou clicar aqui agora. Olha só, dá para ver que o texto está assim, né? Tem uma função aqui no Excel que ele pega o texto e gira o texto. Essa função aqui, ó, vou clicar na setinha. Eu vou passar o mouse aqui, deixa eu ver se vai virar automaticamente. Não, não está virando não. Eu vou clicar na opção certa. Vou clicar aqui, ó. Tem de um lado para o outro, tá vendo aqui, ó? Eu vou clicar isso aqui. Olha só. No meio. Se eu quiser aumentar aqui, eu aumento. Qual função que eu usei? Deu para ver aí? É aqui, ó. Você marca onde é que você quer. Eu vou virar ele aqui agora. Olha, se virar não. Bagunçou no caso, né? Aqui, mudei. Aqui. Aqui, que seria o contrário, né? Só que eu quero assim, ó. Desse jeito aqui. Clico fora. Olha só que bacana. Eu vou pintar esse meu controle de novembro de cinza. Cliquei nele, no balde, e vou escolher
a cor cinza. Clicou, clico fora. Pessoal, questão de cores aí, tanto faz, tá? A cor, você que escolhe aí, você que decide a questão das cores. Beleza, faltando mais um item ainda para a gente poder estar resolvendo aqui. Esse cliente aqui, eu vou estar colocando o nome dele por inteiro, eu vou inventar um nome aqui, tá? E a gente vai estar vendo aqui uma situação, beleza? Vou estar digitando agora. Pessoal, olha só, notem que ele passou aqui, ele está até falando aqui, até a última coisa que eu digitei sem querer, eu podia até clicar aqui e arrumar, né, apagar aqui com o backspace, mas eu vou deixar assim mesmo, vou clicar fora aqui. Aqui então, seria bacana, pessoal, se assim que ele ultrapassasse aqui, isso aqui é bom para a gente poder nunca passar o limite da folha. Assim que ele passar o limite que eu coloquei aqui, que isso aqui eu ajustei manualmente, ele automaticamente mandasse para a linha de baixo, como se fosse no Microsoft Word. Olha só, já está selecionado já. Agora eu vou na opção, tá, que tem justamente aqui a quebra de linha. Olha só, então a opção de quebra de linha é essa aqui, ó. Ele está até te dando um exemplozinho aqui, tá vendo? Vou clicar aqui. Olha só, ele mandou para baixo, ele aumentou aqui porque é necessário. Eu vou escrever aqui um cliente 3. Observem para poder ver o que o Excel vai estar fazendo. Vou clicar fora aqui. Observem. Clico fora. Ah, não, eu coloquei só nesse de cima aqui, né? Para que isso funcionasse no de baixo também, eu deveria selecionar tudo isso aqui, ó. Ou então, clicando no C, para ele selecionar a coluna por inteiro. Eu vou clicar no C e vou clicar nessa função aqui. Ele vai até arrumar isso aqui. E vou escrever aqui embaixo aqui mais uma vez, tá? Para a gente poder ver ele arrumando na hora, ao vivo aí na ocasião. Vou selecionar tudo isso aqui e vou colocar nesse meio aqui e nesse meio aqui. Aqui. Beleza? Clico fora. Aqui então eu vou estar colocando, vou inventar, criar mais um cliente aqui. Olha só, ele até já passou aqui já, tá vendo? Vou clicar fora. Olha só que bacana. Assim, o trabalho vai ficar um pouco mais organizado. Aqui agora seria apenas selecionar tudo aqui e voltar aqui nessa opção e colocar novamente as bordas. Vou clicar fora. Se eu visualizar a impressão, ficou um pouquinho feio aqui porque eu adicionei dados. Vou aqui, arquivo, e imprimir. Ele está demorando um pouco, mas vai dar certo. Olha só, a gente vai estar encerrando agora, mas eu só vou arrumar isso aqui antes. Vou voltar isso aqui e vou selecionar. Primeiramente, eu vou tirar o mesclado. Vou clicar fora e vou clicar nele aqui e vou clicar aqui para tirar o mesclado. Olha só, então os quadrinhos estão separados. Eu vou selecionar tudo isso aqui agora e vou mandar mesclar, que seria aqui. Aí ele pegou todo o espaço, vai ficar bem mais bonito. Vou lá em arquivo, vou aqui em imprimir. Pessoal, na dúvida, pause o vídeo, façam bem devagarzinho, tá? Se adaptem bem com o Excel, tá? Ele vai estar girando aqui, girou. Olha só, ficou bonitinho, tá? Muito bacaninha, tá, o trabalho. Pessoal, a gente vai estar encerrando por aqui, tá? Então, agora à noite, são quase 9 horas. Então, todos tenham uma excelente noite, tá? Tchau, tchau.